Fala, gente, tudo bem? Estamos caminhando para o segundo episódio desse podcast. Espero que esteja sendo uma experiência interessante para vocês. Bom, como eu disse, é uma conversa, é um feedback de vocês diante de um comentário meu. Nós, no episódio anterior, falamos sobre essa presença ausente ou ausência presente, né? Questão de você estar no lugar que você está presente fisicamente, você estar lá, né? Na sua integridade. Alguém comentou comigo a respeito disso, né? Dizendo, poxa vida, eu já me peguei fazendo isso, cara. Já me peguei usando o celular no meio de um almoço, no meio de um jantar, enquanto eu olhei para o lado, diversas outras pessoas fazendo a mesma coisa, enquanto uma outra pessoa falava, né? Quer dizer, ao invés dessas pessoas estarem ali conectadas no mesmo momento, na mesma situação, curtindo a experiência da mesa, né? Do compartilhar a comida ali, mesmo após comer, né? As relações humanas, mas elas aproveitarem, experimentarem aquele momento, elas passaram a navegar por outro lugar, né? Isso que bacana, gostei aí do seu comentário, gostei. É interessante a gente perceber, né? Se perceber em situações assim, porque a gente é capaz de se monitorar, de se vigiar um pouco mais e evitar esse tipo de coisas, né? Para algumas pessoas pode ser chato, para outras pessoas pode ser constrangedor. É igual aquela pessoa que, quando você está conversando com ela está olhando pro relógio, já viu? De quando em quando ela olha pro relógio. Tipo assim, que hora que essa pessoa vai acabar de falar? Ou então, quando a pessoa está mexendo no celular, né? Não estando presente naquele momento, naquela situação, na sua integralidade, é como quem diz, eu não tenho interesse no que você está falando. Só estou esperando você parar de falar para eu falar, ou então eu quero realmente não estar aqui. Obrigado aí pelo seu comentário, muitíssimo obrigado. Se você quiser compartilhar o seu comentário, pode chegar lá no meu Instagram, jonas.b.ramos, que a gente troca uma ideia, beleza? Bom, e hoje? Qual é o rolê, qual é o papo de hoje? Sobre o que eu quero conversar com vocês? Na verdade, estava pensando em quando nós deixamos de fazer o que tem que ser feito. O que eu quero dizer com isso? Acho que para a gente pensar numa frase, né? Faça o que deve ser feito. Faça o que tem que ser feito. Tem uma metodologia ágil, né? Uma técnica de trabalho que chama Get It Done. Deixe isso feito, faça isso, torne isso feito, né? Garanta que isso seja feito. Quer dizer, você tem coisas a fazer que precisam ser feitas essas coisas. Mas você já reparou que às vezes por procrastinação, por algum déficit de atenção, alguma outra situação peculiar, a gente acaba deixando as coisas importantes, prioritárias talvez, e desviamos a nossa atenção, a nossa rotina, as nossas tarefas, né? Nos desviamos para outras coisas, seja numa conversa, em rede social, ou então televisão, né? Mídia, entretenimento. Já reparou que isso às vezes acontece? Pois é.
faça o que tem que ser feito, né? Vi uma frase de um cara muito interessante que ele falou assim: garante o teu, garante que o seu seja feito, né? Garante seu lado, garante que o seu lado tá feito. Estava pensando ali na pessoas que estão raciocinando, planejando e elaborando a respeito de resolver os grandes problemas mundiais, filosofando, né, a respeito disso, né, o que o governo poderia fazer, o que o presidente, as Nações Unidas, o que as pessoas com poderes poderiam fazer em relação aos grandes problemas da humanidade, né? Mas aí ele trouxe essa lapada aí, né? Faz o teu, garante que o seu é feito, que o seu seja feito. Quer dizer, fazer a nossa parte, né? Quando eu faço o que eu tenho que fazer, o que precisa ser feito, o que é importante que seja feito, seja executado, eu garanto que a engrenagem continue funcionando, eu garanto que o meu negócio, né, pensando no business, no mundo dos negócios, garanto que o negócio continue acontecendo. Lá na nossa casa, quando eu tenho que fazer uma coisa, né, minha esposa falou assim: você pode fazer isso, faz aquilo, cara. Se você pode fazer, vai lá e faz, meu. Ah, você poderia lavar a louça. Pô, cara, não vai cair teus dedos, lava a louça. Você poderia trocar a neném, trocar uma fralda da criança. Cara, se é teu filho, se é tua filha, né? Qual é a carga de rotina, de tarefas que já está sobre essa mãe, né? Mas faz a tua parte, faz o seu, meu. Será que a gente é capaz de fazer isso? Vamos aí, cara. Vamos aí, gente. Voltando para a questão de mudança do mundo, mudança climática, né? Onde o trabalho tem várias ações voltadas para a Agenda 2030, né? Agenda de 2020, aliás, 2030, que são as ODS, né? Os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Tem muita coisa lá. São 17 objetivos, se não me engano. Uns relacionados ao enfrentamento à fome no mundo, né? Outros à pobreza, geração de emprego, a questão da água, né? De evitar a poluição das fontes de água, dos mananciais, garantir que todos tenham acesso à água. Você pode pensar, pô, mas essas coisas aí são, né, tarefa de gente poderosa, gente que tem, né, estrutura para fazer isso. Ah, questão do lixo, pô, eu já faço o meu, que é colocar na lixeira lá. Mas será que só colocar na lixeira é suficiente? Pensando no aspecto do lixo especificamente. Eu sei que a gente está em uma sociedade, na verdade, uma transmodernidade, né? Alguns estão em situação, em contextos rurais, outros em contextos urbanos, outros, né, mais misturados aí, mais multifacetados, em que nos contextos rurais talvez a modernidade esteja ali, mas a hipermodernidade não, né? Mas em contextos urbanos, se nós pensarmos aí uma das características da hipermodernidade, né, da pós-modernidade, dessa questão do hiperconsumo, será que a gente compra o que a gente realmente necessita? Ou a gente compra em excesso? E isso daí está muito relacionado com a questão do lixo, com a questão da grana, né? A questão da economia, sua economia particular. Ah, mas o dinheiro é meu. Realmente, o dinheiro é seu.
Mas é importante, é interessante, é válido eu comprar coisas demais, né? Seja em relação à comida, seja em relação a outras coisas materiais, tipo roupa, né? Sapato, enfim. Tô sempre comprando, sempre adquirindo. Daqui a pouco aquilo já se gastou, tem que ser descartado, jogado fora. Ah, e o plástico. Eu estava vendo uma reportagem que, por mais que hajam ali campanhas sobre reciclagem, etc., as grandes empresas realmente não se importam, não tem envolvimento genuíno na sua logística reversa, né? Para de alguma forma reutilizar, reparar, né? Destinar os plásticos ali, pensando, por exemplo, nas empresas de refrigerante, né? Dá uma destinação àquele material plástico ali para realmente quem vai fazer uma reutilização, quem vai fazer ali a reciclagem necessariamente, né? Do outro lado, eu já vi também pessoas com bem menos condições utilizando garrafas plásticas para fazer, tipo vassoura, por exemplo. Talvez você já viu na internet alguém desfiando uma garrafa plástica para fazer uma vassoura. Pois é, tem um aspecto pequeno, menor. Talvez aí na sua realidade local, na sua cidade, tem alguém que faz esse tipo de trabalho. Por que não oferecer as suas garrafas PET para essa pessoa? Em outros centros urbanos tem quem faça uso das garrafas PET desfiadinhas ali também, né? Mas já em fio para impressão 3D, cara. Olha que fantástico. Isso não é muito divulgado, isso não sabe. A gente só sabe que tem que reciclar, aprende desde a escola, né? Que o plástico tem que separar, o metal, etc. Mas a realidade é que pouca coisa é feita, né? Realmente. Da nossa parte, o que eu posso fazer em relação ao lixo? Se a gente pensasse em consumir menos, um consumo consciente, né? A gente fala em consumo consciente relacionado à água. Vai escovar o dente, desliga a torneira, passa menos tempo no banho, vai lavar a louça, não deixa a água aberta lá, né? Pensando na nossa realidade, legal. Mas em relação ao consumo das outras coisas, eu preciso realmente comprar sempre, todo mês, roupas novas? Preciso realmente comprar aí uma infinidade de livros, né? E aumentar ali a sua biblioteca de peças físicas de livro, né? Seu acervo. Hoje nós temos já muitos livros em sebos, né? Várias obras já antigas, clássicas em sebos. Talvez se você procurasse uma obra no sebo. Claro, isso é um pouco contraditório, porque o autor, ele espera que as suas obras sejam adquiridas, né? Mas talvez as obras mais antigas aí, você procurar um sebo, né? Porque tá lá o livro lá, tem o mesmo conteúdo, às vezes está em bom estado também e pode ser muito bem utilizado como um livro novo. E até mais barato para você que não tem muita condição de comprar o livro novo, ou plataformas digitais, né? Tem aí o Scribd, né? Não sei como pronuncia direito, Scribd. A Amazon, né? O Kindle, diversas outras ferramentas onde tem muita coisa virtual já, digitalizada. É muito interessante. Hoje eu tenho pelo menos 2 aplicativos nesse modelo que eu já não me vejo abrindo muito mão disso, né? Tá aí uma forma de eu fazer a minha parte. Mas né, dispensando um pouco essas questões, essas problemáticas da vida cotidiana, no aspecto
ambiental, etc., das ODS, né? Vamos pensar na prática. Lá no seu trabalho, você já tem em mente o que você precisa fazer, né? Tá vendo acho que era o Clóvis de Barros Filho, que ele estava falando assim, se você fizer uma lista de todas as suas atividades, você acaba por perceber o quanto você trabalha. Ou então o quanto você deveria se organizar para trabalhar melhor. Tipo assim, você parar e pensar, o que eu fiz hoje? Talvez você já teve aquele sentimento de que o dia passou e eu não fiz nada. Olha que trash, olha que horrível você saber que tem coisas a fazer. Mas no final das contas perceber que você acabou andando em círculos, correndo atrás do próprio rabo, fazendo coisas que não eram assim tão necessárias, tão urgentes. Estava vendo um cara muito interessante, acho que é Bruno Nunes, falando sobre TDAH, né? Tava falando que um dos ciclos, um dos problemas ali, né, dos sintomas de quem tem TDAH, de quem está em crise, né, ainda não conseguiu encontrar um tratamento, uma solução, é entrar em uma atividade ali com um hiperfoco, começar aquela atividade e não conseguir parar até ver o fim, e vai ver que aquela atividade não era tão importante. Tipo assim, o cara tinha um livro para resumir, suponhamos aqui, né? Tinha uma atividade para entregar, tinha ali um trabalho para fazer e com prazo e tudo. Mas ele reparou que tinha um cantinho da sala ali, um cantinho do lugar onde ele estuda, o quarto. Puxa, tinha que arrumar isso daqui, hein? E ele deixa de fazer aquilo que ele se propôs a fazer, que era aquela atividade, aquele leitura daquele livro, resolução daquele problema, daquela atividade, daquele trabalho, para ir lá e organizar o cantinho. Olha como essa pessoa ficou escrava de uma atividade. E daí vão horas, passa o dia, passam horas, passa meio período aí, meia jornada, e a pessoa, em vez de fazer o que ela deveria ter feito, ela limpou perfeitamente aquele cômodo, aquele quarto ficou impecavelmente arrumado, né? Mas o que ela precisava fazer, ela não fez. Faça isso. Pegue o que precisa ser feito e faça, fazendo a sua parte. Porque eu não sei se vocês já tiveram alguma situação que precisavam trabalhar em equipe, né? Ou tinha uma tarefa grande, ela foi particionada e uma parte ficou para você, outra parte ficou para outras pessoas. Aquela máxima de trabalho de faculdade, né? Vocês já viram talvez algum meme de um desenho de cavalo, um cavalo, né? E a crina tá de um jeito, a cabeça de um jeito, tem uma perna que já é uma perna de uma zebra, a outra perna tá feita só num esboço, o corpo tá um corpo de jumento, quer dizer, todo Frankenstein. Por quê? Alguma coisa de errado aconteceu, ou não tiveram ali a ideia alinhada a respeito daquilo, ou então cada um fez do jeito que deu, do jeito que foi fazendo, né, com desleixo, só uma delas caprichou. Mas em trabalhos de equipe, em trabalho no sentido laboral mesmo, agora deixando a questão de academia, de faculdade, de escola, né? O que depende de você, faz o seu, cara. Faz bem feito, faz a sua parte. Por quê? Sendo ou não, um trabalho em equipe, a
aquela atividade ela vai ser bem feita, ela vai ser feita com perfeição, né? Vai atingir ali o que se supunha que se atingisse com ela, os objetivos adequados que se esperavam alcançar, né? Um trabalho de equipe, então, ali o gestor de projeto vai pular de alegria, porque você e sua equipe conseguiram extrair o melhor de vocês, da habilidade individual para o bem da sua atividade coletiva. Olha que bacana. E na sua atividade individual, aquilo que só depende de você, de repente você tem ali uma atividade, né, uma tarefa, uma obrigação do teu trabalho que não precisa da sua disponibilidade, que aquilo seja feito para que outras pessoas desenvolvam o seu trabalho, mas se você não fizer, ou quanto mais você prolonga, né, posterga a entrega daquela atividade, você vai prejudicando o resto da cadeia, o resto das pessoas, né? Já pensou? Se você fizesse o seu e não se importasse com porque o outro não está fazendo, eu também não vou fazer. Todo mundo faz desleixar, eu também vou fazer. Por que eu tenho que caprichar? Porque é o seu trabalho, porque é você que está fazendo. Se destaca por fazer pelo menos o mínimo. Se destaca por pelo menos fazer a sua obrigação. A gente acabar pelo menos o papo de hoje, né? Dar um norte aí. Eu participei de uma empresa, né? Colaborei com uma empresa em que o dono daquela empresa ele falou assim: nossa, é muito bacana quando alguém faz um a mais, né? Faz um extra e tal. Mas veja bem, se eu chegasse no escritório e eu visse a dona Josefa lá, que é a diarista aqui, ela é a faxineira do escritório. Se eu encontrasse ela limpando o filtro do ar-condicionado, puxa vida, a senhora limpa filtro de... Nossa, não sabia não. Puxa vida, economizei uma grana agora, hein? Que eu ia ter que contratar uma empresa para fazer isso. Agora eu não vou precisar. Mas se eu olhasse, o chão tivesse todo empoeirado, os móveis todos sujos, essa pessoa, ela quis fazer um extra, quis fazer um a mais e deixou de fazer o que era sua atividade, o que era proposto ali como sua atividade básica, né? Sua tarefa, sua obrigação. Será que a gente não consegue fazer uma reflexão nesse sentido? Antes de querer fazer alguma coisa de destaque, uma grande tarefa, uma grande missão, por que eu não faço o meu? Por que eu não faço a minha parte? Bora lá cada um fazer a sua parte e mudar o mundo de cada vez? Valeu, gente. A gente se encontra no próximo episódio. Comentem aí nas redes sociais. Me chamem no Instagram caso queiram mandar aí a sua participação. Valeu, tchau.